Obrigado por você estar aqui, muito obrigado por estar aqui em mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre temporadas. O que caracteriza uma temporada? A gente lança um podcast por semana ou a gente lança um episódio por semana? O que significa isso? Então, fica até o final, porque a gente vai falar sobre isso de uma forma bem detalhadinha, beleza? Já clicou no like? Já se inscreveu? Tomara que sim, senão eu vou na tua casa te encher de beijo! Eu vejo algumas pessoas falando o seguinte: ô Gui, essa semana eu vou lançar o meu podcast, e na semana seguinte eu vou lançar meu segundo podcast, e na outra semana meu terceiro podcast. E eu fico pensando assim, nossa, tu vai ter muitos podcasts para cuidar, hein? Mas aí quando eu vejo, as pessoas estão se referindo, na verdade, a episódios. Olha a diferença. Podcast, se a gente usar a referência aqui do YouTube, que pode ficar mais fácil da gente entender, o podcast é como se fosse o canal. Então você tem o seu podcast, então você tem seu canal e você tem episódios. Veja bem, o que você lança por semana se chama episódios, certo? Tu não lança um podcast por semana. Eu vejo algumas pessoas falando sobre isso e isso meio que me motivou a falar sobre isso, sabe? Fazer esse vídeo. Explicar bem essa diferença para as pessoas, o que é um podcast, o que é um episódio, o que é uma temporada. Beleza, o que é uma temporada? Uma temporada é um conjunto de episódios sob o mesmo tema, ou sob o mesmo contexto, ou sob o mesmo conceito. Por exemplo, eu tenho um podcast sobre futebol e eu vou fazer uma temporada sobre Copa do Mundo. Durante um período, todos os meus episódios terão como tema principal, lembra do tema guarda-chuva? Acessa o videozinho que tá nesse card aqui que eu explico sobre os temas. No tema guarda-chuva daquela temporada vai ser Copa do Mundo. E os episódios terão seus temas separados, porém todos eles serão dentro do contexto Copa do Mundo, entendeu? Então, na segunda temporada, eu quero falar sobre Copa Libertadores. Todos os meus episódios serão sobre Copa Libertadores, mas cada uma com o seu tema e cada episódio depois dividido em blocos com temas diferentes. Entendeu a hierarquia da coisa? Entendeu como é que é o esquema? Enfim, o joguete lá dos quadradinhos. Você tem o podcast sobre futebol. Futebolcast, né? Super original. E aí, na primeira temporada do Futebolcast, vai ser Copa do Mundo. Então você tem o podcast, você tem a temporada sobre Copa do Mundo e depois você tem episódios lançados semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, como for melhor para você. Você que decide isso, a frequência. Todos eles com o seu próprio tema, mas sob o guarda-chuva Copa do Mundo. Se você tem um podcast sobre biografias, a primeira temporada você pode fazer biografias de personagens da ciência. A segunda temporada vai ser biografias de personalidades da música. Terceira, biografias de personalidades... tanto faz que seja. Não é difícil entender, mas é só uma questão de você conseguir visualizar essa... É meio que uma árvore genealógica. Não sei se o termo seria esse, mas enfim. Mas é meio que uma árvore genealógica. Você tem lá o seu canal, podcast, e depois você tem as temporadas. E dentro das temporadas você tem os episódios. Mas você lança um podcast. O podcast é o canal. Não é cada episódio lançado semanalmente, ok? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Foi um videozinho curtinho, pelo jeito, 5 minutos, 6 minutos, sei lá o quê. Pelo menos é o que tá na gravação. Mas espero que isso tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor como é que se divide essas questões. Veja bem, isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra. Essa é a forma como eu vejo, é a forma como eu trabalho, é a forma como eu acredito que uma estrutura de podcast, uma estrutura de produção de conteúdo em áudio precisa seguir, tá bom? Um beijo, obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo.